Graça e paz, que Deus te abençoe e abençoe também a sua casa. Hoje o texto que nós vamos ler diz respeito ao período da Páscoa e às festividades da Páscoa, que nós, de uma forma bastante diversa daquilo que a Escritura ensina, temos visto nos nossos dias. Portanto, nós vamos meditar por alguns instantes neste texto que fala sobre esta realidade e refletir acerca de como esta experiência vivida pelos nossos irmãos do passado devem ser vistas por nós nos dias de hoje, no contexto em que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, e eu vou ler do verso 1 até o verso 13. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 13, o texto nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por mais uma vez termos a tua palavra aberta diante de nós e podermos extrair dela aquilo que de fato nos é necessário para a reflexão neste dia. E que este texto, ó Deus, possa de fato falar ao nosso coração e nos habilitar para continuarmos no serviço do Senhor segundo aquilo que tu mesmo requeres de cada um de nós. Se conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos habituados aí, desde a nossa infância, a percebermos as realidades da Páscoa neste misto de informações que nós recebemos. As informações acerca do que a Escritura diz sobre a Páscoa, as informações acerca daquilo que a sociedade definiu, estabeleceu a respeito da Páscoa. E aí nós nos vemos muitas vezes dividido entre o cordeiro e o coelho, entre as ervas amargas, o pão sem fermento e os chocolates. E toda essa realidade de informações que nós recebemos, de alguma forma, fazem parte do nosso contexto e muitas vezes nós não sabemos ao certo como lidar com essas coisas. Não é pouco o número de pessoas que muitas vezes procuram os seus pastores e perguntam: pastor, eu posso comprar um ovo de Páscoa para dar aos meus filhos? É pecado comer chocolate na Páscoa? Como é que eu vou dizer para o meu filho que o coelhinho da Páscoa não existe? Essas são lutas, são dilemas
que muitos de nós enfrentam desde sempre por causa de tudo aquilo que nós aprendemos. Mas é preciso nós olharmos acerca dessas realidades, e o meu intuito aqui não é responder essas perguntas que eu coloquei aqui de forma direta, mas talvez fornecer para você alguns elementos que vão te auxiliar a medir essas coisas e agir diante delas de uma forma mais adequada biblicamente. Portanto, quando nós olhamos para o texto que lemos, capítulo 12 de Êxodo, nós sabemos que nós estamos no contexto onde Moisés, como instrumento de Deus, está ali militando contra a dureza de Faraó para que o povo de Deus pudesse ser libertado desse cativeiro do Egito que já durava há cerca de 400 anos. E então Deus chama Moisés para esta tarefa e incumbe a Moisés de dizer a Faraó aquilo que Deus queria dizer a Faraó para mostrar a Faraó que de fato o Deus dos hebreus era o verdadeiro e único Deus e não havia outro além dele. E quando nós olhamos então, passando pelo tempo das pragas, chegando agora à última das 10 pragas, nós vemos que esta realidade vai se alinhar com o contexto da Páscoa. Quando nós falamos em Páscoa, nós precisamos nos lembrar que esta é uma expressão cujo significado se encontra no próprio texto da Escritura. Veja, quando você lê no verso 11, final do verso 11 diz assim, é a Páscoa do Senhor. E o verso 12 diz, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei sobre todos os deuses do Egito, juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu o vir, ou quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Portanto, a expressão Páscoa, ela pode ser entendida como o significado que o texto nos traz. Páscoa significa passar por cima, ou seja, Deus passou por cima daquelas casas onde o sangue havia sido aspergido na verga das portas. E isso deve nos fazer refletir acerca desta realidade. Um cordeiro imolado, o sangue dele derramado e aspergido sobre o povo de Deus, de modo que a morte não os atingiria naquele contexto da 10ª praga. Obviamente, e de forma muito clara, isso está nos apontando para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que verteu o seu sangue, e por causa deste sangue vertido, todos aqueles que se acham debaixo deste sangue estão livres da morte. Claro que nós sabemos que a Escritura se refere à morte eterna, porque nós haveremos de enfrentar a morte física, mas na medida em que o sangue de Cristo é derramado sobre nós, a morte eterna não nos alcançará e nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Por isso, quando nós olhamos para o contexto da Páscoa no Antigo Testamento, especialmente no registro que é feito no livro do Êxodo, nós imediatamente precisamos olhar para os evangelhos no Novo Testamento e mirarmos a cruz de Cristo, onde o Cordeiro é imolado, o seu sangue é derramado e sobre aqueles que o sangue cair, esses não verão a morte eterna, serão livrados. Deus passará por cima dessas casas e não atingirá aqueles que estão debaixo deste sangue, o sangue do Cordeiro, realmente o Cordeiro que foi imolado de uma vez por todas para que pela sua morte os seus santos pudessem ter vida. E é por isso que quando nós olhamos para estas duas realidades totalmente conectadas, tanto partindo da promessa do Cordeiro que viria e até chegarmos no Cordeiro que de fato veio,
Nós precisamos pensar na realidade da Páscoa não como aquela festa que era celebrada pelos judeus. Há alguns teólogos que, inclusive, afirmam que a Páscoa não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa judaica. E se nós olharmos para o que o texto da Escritura nos mostra, de fato, a Páscoa ela é uma festa judaica e ela tinha um objetivo, o objetivo de apontar para o cordeiro que seria imolado de uma vez por todas e, depois dele, não mais haveria a necessidade de se derramar o sangue de alguém, porque o sangue que seria vertido seria suficiente para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Então, se nós pensarmos assim, essa é uma festa tipicamente judaica que tem o seu cumprimento ou ela tem o seu encerramento em Cristo e no seu sacrifício. Uma boa mostra disso é que antes de ser entregue no período da Páscoa, Jesus ceia com os seus discípulos e estabelece agora na ceia o memorial até a sua volta. Portanto, nós não celebramos a Páscoa como os judeus a celebram e como culturalmente nós vemos toda a nossa sociedade celebrando, mas nós celebramos a morte de Cristo e a sua vitória sobre essa morte através do sacramento que ele mesmo estabeleceu com os seus discípulos, que é a celebração da ceia do Senhor, onde nós comemos do pão e tomamos do cálice como uma representação de estarmos sendo alimentados por Cristo, pelo seu corpo e pelo seu sangue, porque é Ele que nos alimenta e é neste alimento que nós somos vivificados e temos a condição de também sermos vitoriosos sobre a morte, assim como Cristo foi nos outorgando essa vitória. Portanto, pensar na celebração da Páscoa, assim como ela era celebrada lá no Antigo Testamento, no contexto da cristandade nos nossos dias, é uma celebração que não tem uma aplicação prática mais. Ela tinha um objetivo, e esse objetivo era apontar para Cristo. Cristo veio. Então, nós não precisamos mais de algo que aponte para Cristo, porque ele já veio e ele já cumpriu a sua missão, ele já se deu pelo seu povo, ele já verteu o seu sangue, ele já ressuscitou, e este sangue agora está colocado sobre todos aqueles pelos quais Cristo morreu. Por isso, quando nós pensarmos na Páscoa, nós precisamos pensar em uma celebração que apontava para Cristo e agora, olhando para Cristo, nós temos que perceber que este evento já se cumpriu. A saída do cativeiro egípcio, ela já ocorreu e da mesma forma, espiritualmente, nós já fomos também libertados do cativeiro do pecado por causa deste sangue que foi vertido na cruz. Então, quando nós pensamos na Páscoa nos nossos dias, o que precisa ficar claro para nós e que deve tomar a nossa atenção é o fato de que Cristo morreu e que a sua morte nos garantiu vida. Portanto, nós não precisamos nos preocupar com o cordeiro assado, nós não precisamos nos preocupar com o pão sem fermento, com as ervas amargas, porque estes símbolos, eles já tiveram o seu objetivo cumprido. O que nós olhamos agora é para o corpo de Cristo e o seu sangue, que representados na mesa do Senhor na ceia, nos alimentam e nos garantem vida. Portanto, seja essa a nossa realidade e a nossa disposição de continuarmos olhando para Cristo e fazendo aquilo que Ele mesmo nos ensinou quando celebramos a ceia, que é repetido pelo apóstolo Paulo quando escreve a sua carta aos Coríntios. Quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a esperança que nós temos. Não mais na vinda de Cristo, mas na sua volta, porque Ele já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja e levá-la para habitar com Ele pela eternidade. Deus te abençoe e que este entendimento lhe seja claro, para que nestes dias
nós voltemos os nossos olhos para aquilo que de fato é importante nós observarmos e percebermos na nossa vida. Que Deus o abençoe.